Amada igreja, o apóstolo João começa a escrever uma igreja. Quando ele começa a escrever a carta a uma igreja, ele começa a escrever a carta a uma igreja muito problemática. Uma igreja que primeiramente teve líderes que não colocavam limites, ou melhor, que não ensinavam o povo os limites que um homem e uma mulher de Deus devem ter. João encontra uma igreja onde eles estavam aprendendo que bastava crer, que não tinha que ser tudo certinho. João começa no capítulo 1 de 1 João, dizendo: olha, eu admoesto vocês que um homem, uma mulher de Deus, aquele verdadeiramente que recebeu Deus, ele deve ter uma vida íntegra, uma vida de caráter. Ele deve ser um homem de uma palavra só, um homem de uma mulher só, de um casamento só. Ele deve ser íntegro com as suas contas, ele não deve ser dado ao vinho, não deve ser mentiroso, não deve ter palavra torpe na sua boca, porque ele encontra uma igreja que está voltada já para o gnosticismo, que quer dizer o quê? Não importa o que eu faço no corpo, o espírito vai ser salvo. E não é diferente do que nós encontramos hoje. Muitas vezes nós encontramos o evangelho do tudo pode. Qual o problema? Qual o problema uma mentirinha para você fechar um negócio bom? Quantas vezes nós ouvimos isso? Todo mundo faz, irmão. Todo mundo faz isso, irmão. Você vai ser o santão agora? Diga assim: eu vou. Eu vou. Então João encontra uma igreja que tem dois extremos. O primeiro extremo que ele encontra dessa igreja é uma igreja que tem um sério desvio de caráter. E digo para você, irmão, que mau caráter não entra no céu. Então não se preocupe com o mau caráter que tem dentro da igreja. Dentro da igreja ele pode até ficar, mas no céu ele não pisa. Glória a Deus. E por que a igreja suporta o mau caráter? Porque o meu Senhor disse: suportai-vos uns aos outros em amor. Ele disse: eu vim para que todos os homens se salvem, para que todos os homens sejam alcançados e tenham salvação. Aí eu volto lá em Lucas para entender isso, para entender esse Deus que aceita pessoas tão tortas, tão erradas, pessoas que estão dentro da igreja dizendo que ama a Deus, mas que perseguem o irmão. Pessoas que estão dentro da igreja dizendo que ama a Deus, mas faz um trabalho com o irmão, compra algo do irmão e não paga, não dá satisfação. Pessoas que sentam do nosso lado da igreja e não tem coragem de dizer boa noite, irmão, como é que você está hoje? Você pode me dizer como está essa pessoa do seu lado? Glória a Deus. Você pode me dizer como que essa pessoa entrou aqui dentro? Quantos entram dentro da igreja carente de um abraço, carente de uma amizade sincera? Verdade. Aonde está o amor do cristão que entra na igreja, mal cumprimenta os irmãos? Mas eu tenho um Deus que recebe o ladrão, que recebe o bandido, que recebe a prostituta, que recebe o homossexual, que recebe quem quer que seja. Ele diz: vinde a mim como vocês estão. Deus. Ah, pastor, eu não vou na igreja, porque para ir para a igreja eu preciso consertar. Deixa eu dizer uma coisa para você: vem para a igreja que você vai conhecer o Deus do conserto. Glória a Deus. Porque é Deus que conserta a gente. Ei, é Deus que vai consertar. Chacoalha aí teu irmão e fala: ei, para de se preocupar. Quem vai te consertar? Quem vai te consertar é Deus. Quem vai te pôr no prumo é Deus. E Ele não faz isso. Ele não
não faz isso de maneira severa. Você sabe por quê? Porque Ele é amor. Ele vai fazer isso com amor. Ele vai fazer isso com cuidado. Ele vai fazer isso com zelo. Você sabe por quê? Porque a minha Bíblia está dizendo, Dieguinho, que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Faz assim com o seu dedo santo. Tenta tocar a menina dos seus olhos. Tenta. Tenta, irmão. Tenta tocar. Usa a fé em nome de Jesus. Pega o seu dedinho santo. Pega, vai. Pega o dedinho santo. Tenta tocar a menina dos olhos. Não vou fazer. Assim. Tenta. Tenta aí, em nome de Jesus. O que acontece? O que acontece quando você tenta tocar a menina dos olhos? O que acontece? Não, a pálpebra protege. Sabe o que acontece quando alguém quer tocar a menina dos olhos de Deus? A proteção, a pálpebra de Deus desce e fala: aqui você não toca, na minha menina você não toca, porque ela é protegida por mim. Diga, a proteção que eu tenho, ela não vem da igreja, ela não vem do pastor, ela não vem da missionária, ela vem do Deus do pastor, do Deus da missionária, do Deus da igreja, do Deus da Bíblia, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que me criou. Eu sou menina dos olhos de Deus. Ninguém toca em mim sem que Ele me proteja. Amém, irmãos? Então eu vejo os discípulos de Jesus que vão em Samaria. E eles vão lá pregar para um povo que se dizia ser um povo rebelde. Um povo que não queria saber do Deus de Israel. Como muitos não querem saber do nosso Deus, do Deus dos crentes. Pai. E aí, muitas vezes nós agimos como os discípulos. Vamos dobrar o joelho e mandar Deus pesar a mão. Mandar Deus fazer algo com aquele povo para eles verem. Aí Jesus olha e fala: meus filhos, de que espírito vocês são? Que espírito é esse? Espírito de vingança. Ele olha para os discípulos, ele faz a pergunta: de que espírito sois vós? Vocês não aprenderam ainda que eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar? Então, se eu suporto o pecado seu, por que você não pode suportar a falha, o erro e o pecado do outro? Deus. Verdade. Mas eu volto lá para João, que está falando para essa igreja. Que está falando: peraí, gente. A casa de Deus não é frouxa, mas também não é presa. É tudo tudo com moderação. Nós acabamos de ler isso em 2 Timóteo 1,7. Minha mãe sempre me ensinou: filho, tudo que é demais não presta. A única coisa que é bom ter demais e sempre vai ser bom é o Espírito Santo de Deus. Então João começa a instruir essa igreja no quesito caráter. E ele começa a dizer para eles tudo o que eles precisam fazer, que eles têm que deixar as velhas obras, porque aquele que não deixa as velhas obras, de fato não aceitou, não pediu para Deus entrar, porque ele quer Deus, mas quer continuar tendo a vida que ele tinha, a vida que ela tinha. Mas esse não é o ponto da mensagem. Eu só quero fazer com que os irmãos entendam aonde o Espírito Santo quer chegar nessa noite. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Ele continua então instruindo essa igreja, e quando ele chega num ponto, e esse é o ponto da nossa mensagem aqui: Deus nos chamou para ter por Ele temor e não medo. Qual é a diferença de medo e de temor, pastor?
Temor, respeito, veneração por um ser supremo, devoção, submissão, tudo isso vem debaixo de Temor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha como que está o temor na igreja, pastor José. Está tendo louvor, está tendo oração, está tendo ministração da palavra. O temor a Deus é tão grande que está ali no zap dentro do culto. O temor está tão grande que está olhando para o celular. O temor está tão grande que está conversando com o irmão e com a irmã do lado. O temor está tão grande que fica olhando para trás. O temor está tão grande que fica olhando a hora. O que é temor, irmão? Respeito. Veneração. Entra na sala de um juiz, numa audiência, e liga teu celular para você ver. Mas eu digo para você, aqui tem um juiz maior do que o juiz que está ali no fórum. Aleluia! Aqui tem um juiz que decide a eternidade. O juiz que está lá no fórum decide uma causa, mas o juiz que está neste lugar decide a minha e a sua vida. E o medo, pastor? O que é medo? Diga assim, paralisia. O medo paralisa, irmão. Se tiver um cachorro louco ali na rua, babando, você vai lá na rua? Por quê? Porque você tem medo do cachorro te morder, sim ou não? Sim. Quando você tem medo, então você vai e enfrenta, é isso? Sim ou não? Sim. Quando você tem medo de algo, aí que você enfrenta aquele algo, é assim ou não? Quando você tem medo de algo, aí que você vai ali mesmo. Quando você tem medo de uma pessoa, aí que você vai ficar junto com ela, é assim ou não é? Não. Então o medo faz que a gente faça o quê? Se Afaste. Se afaste. Aleluia. Você já vai pegar o que o Espírito Santo está falando. O temor e o medo. O temor e o medo. Hoje é culto de libertação. Você sabe o que mais afasta quem quer Deus? Não é o diabo, não é o mundo, não é o pecado, é o medo. Se Jesus tivesse medo, ele não tinha se dado na cruz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é ter temor e não medo? Eu conheço um grupo de 12 apóstolos que viram o Senhor deles ser crucificado. Naquela época, a crucificação era uma vergonha, era um escárnio. Acabaria com qualquer movimento aquele que foi condenado para a cruz. Mas eu conheço, pastor José, 12 homens que não tiveram medo, não foi da cruz. Eles não tiveram medo da morte. Eles não tiveram medo da perseguição. Eles não tiveram medo de ser presos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ciência começou a estudar os 12 apóstolos da ressurreição. E eles começaram a ver tudo que esses homens passaram. Esses homens não tinham mais morada. Esses homens não tinham mais vida social. Esses homens não tinham mais a sua profissão. Mas esses homens tinham o que a igreja de hoje precisa ter. Que só Jesus salva. Que Jesus está vivo. E que Ele ressuscitou. E que eu também vou ressuscitar. Eles tinham o que a igreja de hoje não tem. Eles não
não tinham ouro, eles não tinham casa, eles não tinham o melhor carro, eles não tinham a melhor casa, eles não tinham a melhor roupa, eles não tinham a melhor sandália, mas eles sabiam que o Redentor deles, o Mestre deles, vive para todo sempre. E quando eles saíam para falar desse Jesus, quando eles saíam para falar de Jesus, eles iam falando de Jesus, e as pessoas falavam: eu vou te matar porque tu está pregando heresia, eu vou te matar porque você não sabe o que está falando. Eu posso ver, irmão, pelos olhos da fé, ele dizendo: mata, que o meu Redentor ressuscita. Glória a Deus! Aleluia! Mata, que o meu Redentor ressuscita. Glória a Deus! Sabe por quê, irmão? Porque o discípulo verdadeiro de Deus, ele não tem medo, ele tem temor. Então pode falar mal, que o meu Deus fala bem. Pode me destruir, que o meu Deus me reconstrói. Pode me matar, que ele me ressuscita. Ah, mas eu tenho medo, pastor. Se você entender, você vai ser liberto. E o que é entender? É receber aquele que toma o lugar do medo. Aleluia. Como é que é, pastor? A minha Bíblia está dizendo que quando ele entra, o medo tem que sair. Quando ele entra, não tem medo que fica, não. Pastor, eu tenho medo da morte. Está na hora dele entrar na tua vida, porque você não vai ter mais medo da morte física, você não vai ter mais medo da doença, você não vai ter mais medo da miséria. Foi falado aqui hoje, você não vai ter mais medo de nada, porque quando o amor entra, ele lança fora. Diga: lança fora. Ele lança fora todo medo. Não é só um medo, diga: é todo. É todo medo. Pastor, eu estou com medo. Vai lançar fora hoje. Chama ele. Começa a chamar ele. Começa a dizer: Senhor, entra por este portão. Entra nesta casa. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Aleluia. Porque hoje eu estou entendendo que esse medo que eu sinto não é a minha oração que vai tirar. Não é a leitura da palavra só que vai tirar. Não é uma vida reta que vai tirar. Quem tira o medo, quem lança fora o medo é o Senhor. Aleluia, Deus, é verdade, Pai. Grande Deus. Ah, caramba, nara, saramassa. Aleluia. Irimene, ratacane, Oh, aleluia. Ai, eu estou com Glória a medo. Deus, aleluia. Meu Deus, quanto tempo eu andei com medo. Meu Deus, quanto tempo eu andei dizendo que o Senhor era Deus. Meu Deus, quanto tempo eu andei dizendo que eu confio no Senhor. Quanto tempo eu preguei, quanto tempo eu louvei, quanto tempo eu frequentei a igreja, mas eu sempre estava na opressão do medo, vivendo medo. Deus está me libertando hoje, irmão. Deus está libertando você hoje aqui neste lugar, porque nós temos que ser livres do medo. Aleluia. Aleluia. O medo paralisa. O medo não me deixa avançar. É verdade, Pai. O medo me faz ficar parado. Oh, Jesus. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo o evangelho do medo. Eu tenho falado já há algum tempo da doutrina do medo. O que é a doutrina do medo? Se você não fizer isso, Deus vai tocar no teu filho. Se você não fizer aquilo, tua empresa vai quebrar. Se você não fizer isso, tal. Se você não fizer, se você não se consertar. Ei, aonde? Em nome de Jesus, aonde está esse Deus que eu não conheço ele? Ah, pastor, mas lá no Velho Testamento, Saul desobedeceu e foi punido. Deixa eu dizer uma coisa, existe um divisor de águas. Esse divisor de águas se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deixa eu te dizer uma coisa, para você não cair mais na doutrina do medo, na doutrina da religião, na doutrina do cabresto, que tem homens e mulheres que quer prender você nele, que quer prender você nela, que quer prender você na igreja. Mas aqui, em nome de Jesus, nós estamos pregando o evangelho, onde você vai ficar preso só na única pessoa que te deixa livre, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis
explicou, você não explicou. Antes que Jesus oferecesse o sacrifício perfeito, diga sacrifício perfeito, Sacrifício perfeito. havia o sacrifício temporário. O Velho Testamento diz então que o sacerdote de ano em ano, ele subia e oferecia um cordeiro sem mácula, sem defeito, sem nada, um cordeiro perfeito, e todos os anos ele tinha que oferecer um sacrifício pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Diga, todos os anos. Todos os O anos. sacerdote O sacerdote tinha que oferecer Que um oferecer sacrifício um sacrifício expiatório. expiatório. Deixa eu dizer para você o que é um sacrifício expiatório. É um sacrifício que cobre. Ele cobre, o sacrifício cobre o pecado. Então o sacerdote todo ano tinha que ir lá, pastor José, fazer o sacrifício para cobrir o pecado, para Deus não olhar o pecado e não consumir o homem pecador. Aleluia. Mas esse próprio Deus que não suporta o pecado, mas que suporta o homem pecador. Ele não suporta o pecado, mas ele suporta o homem pecador. Ele ama o homem pecador. Ele mesmo proveu o cordeiro perfeito para o sacrifício vicário, vitalício, único, perfeito, que ninguém poderia fazer, mas só aquele que é o dono da dívida. Deus então oferece Jesus Cristo como sacrifício expiatório, porém definitivo. Você não entendeu, não? Aleluia. Ele oferece Jesus Cristo como o mesmo sacrifício expiatório, porém definitivo. Aonde você leu isso? Na sua Bíblia. Na minha, pastor, você pegou minha Bíblia em casa? Peguei. Na boca de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda com fôlego de vida sobre a face da terra. Ele disse duas frases. Uma para entregar o seu espírito e a outra para dizer que estava feito. Depois dele dizer, Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele viu sobre si o pecado, o meu e o seu pecado. Eu posso aqui, irmãos, pelos olhos da fé, imaginar que Jesus Cristo lá naquela cruz vislumbrou esta igreja aqui hoje. Que Jesus Cristo lá naquela cruz viu o meu e o seu rosto aqui neste lugar. E Ele estava vendo cada alma que se achegaria, cada alma que aceitaria o sacrifício perfeito. Então, Ele diz uma palavra: está consumado. Que quando você vai para o original do hebraico, você consegue do aramaico que foi escrito, aramaico e grego que foi escrito o Novo Testamento. Quando você vai para o texto original, a palavra está consumado no original significa está aperfeiçoado. Aonde você leu isso? Na sua Bíblia. E tem um outro texto para confirmar que diz: Jesus Cristo foi varão perfeito. Sede vós varão perfeito no vosso Senhor. Até onde nós temos que crescer? Está escrito na palavra: até a estatura do varão perfeito. Até a estatura do varão Perfeito. está aperfeiçoado. Jesus Cristo então cobre definitivamente, de uma vez por todas, os pecados da humanidade. Eles estão cobertos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando o soldado fura do lado, a Bíblia diz que sai água, diga, sai sangue, e depois água. Não, sai água, e depois sangue. Tem que ler a Bíblia, irmão. Aleluia. Não fica indo só na cabeça do pastor, não. Amém? Amém. Tem que ler a Bíblia, pastor? Tem. Quando sai a água, diga assim: a água
é para lavar o pecado da humanidade. Com a água do seu corpo, Ele me lavou. Glória a Deus. E com o sangue do seu corpo, e com o sangue do seu corpo, Ele me remiu, Ele me cobriu. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele olha e vê o sangue do Cordeiro. Aleluia. Que sangue do Cordeiro? Do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deus fiel. Santo, santo é o teu nome, Deus. João, quando está explicando para a igreja Aleluia. que eles não devem ter um mau caráter, ele começa a dizer também para não ouvir os falsos espíritos. Ele começa a dizer no início do capítulo 4, para que aquela igreja comece a provar os espíritos. E para mim entender como que tem que ser essa prova, muitas vezes eu vejo pastores dizendo: você tem que provar o espírito hoje, irmão, fazendo ele confessar que Jesus Cristo veio em carne. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Isso está errado. Você está louco, pastor? Tô, irmão. Tô louco. Louco de perder o joelho de tanto orar. Louco de perder os olhos de tanto meditar nessa palavra. Louco que managasui de fala. Por que está errado? Porque quando João ensina essa igreja, ele está ensinando uma igreja onde o seu líder, o seu maior líder, o seu líder principal, melhor, foi crucificado, foi morto. Morte de, diga, vergonha, escárnio. Ninguém pode ter um líder crucificado. Esse é o entendimento do texto para essa igreja. Aleluia. Então esses profetas que estavam profetizando, que quer dizer pregando falsos ensinamentos, o apóstolo João começa a dizer: vocês têm que começar a perguntar para esses falsos ensinadores. Aleluia. Glória a Deus. O seguinte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Espera aí, irmão, volta 2000 anos atrás, volta lá na Judéia. Hoje, qual é o crime mais vergonhoso que nós temos aqui na nossa nação? Que nem bandido aceita, o estuprador, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. É uma vergonha ou não é? É. Então você imagina a crucificação com o estuprador, é a mesma coisa. Está equiparado, o mesmo nível. Como um estuprador pode ser o meu líder? Nem bandido aceita estuprador. Pois nesse tempo da Judéia, do povo de Israel, era inadmissível aceitar que um homem fosse condenado de cruz. Era a pior condenação. Então esses falsos ensinadores, pastor José, eles não queriam ter um líder, que eles tinham vergonha. O líder deles foi crucificado. Porque se você ler essa carta de 1 João inteira, você vai entender perfeitamente o que eu não consigo passar na mensagem inteira. Eu precisaria de 3 horas para passar. Amém, irmãos? Amém. Amém. Entenda. Aleluia. Então João começa a dizer: olha, eles estão persuadindo vocês, eles estão usando de palavras para coagir vocês, para amarrar vocês, não em Jesus, mas neles.
na igreja deles, na religião deles, no que eles acreditam e não no que está escrito. Então ele começa a dizer que Deus é amor. Ele começa a dizer, ele começa pelo início. Olha, primeiro, tem um ensinamento aí, que se você for cabeça e teu irmão for cauda, que se dane, o importante é que você é cabeça. E você passa todo orgulhoso perto do irmão, porque você é cabeça. Ou porque você tem um título de pastor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sou pastor. Olha, todo mundo chama de pastor. Só existe um pastor. Ele se chama Jesus Cristo. Então por que você tem o nome de pastor? Eu tenho o título, a função. Pastor é só ele. Aleluia. Você sabe por quê, irmão? Porque eu não te salvo. Ele te salva. Aleluia. Eu não te dou pão, mas ele é o pão da vida. Eu não consigo te dar água, mas ele te dá uma água de qual você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Então eu posso aceitar, diga assim, a procuração para representar o pastor dos pastores, o pastor das ovelhas, o pastor de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Isso eu aceitei com muito prazer. Glória a Deus. Aleluia. Representar ele e não ser ele. Graças a Deus. Pastor, como que um pastor quer ser Jesus? Quando ele começa a brigar com outro pastor, porque o irmão saiu daqui da igreja e foi para outra. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus tem placa? Não. Tem ou não? Não. Muito bem. Aleluia. Um dia eu recebi um pastor na minha casa e ele disse assim: meu filho, o reino dividido não prevalece. Eu falei, ué, tá doido? Falei, você é pastor na coluna de fogo, teu filho vai na igreja batista, a tua mãe vai na outra igreja, o teu outro filho vai na outra igreja. Eu falei, aonde é que está a divisão do reino? Reino virou igreja? Eu conheço um reino só, de um só Senhor, de um só Rei, de um só Salvador. Quem criou as igrejas não foi Deus. Deus criou uma igreja só. Essa salada de igreja foi o homem que criou. Eu entendo que é assim, então eu vou abrir uma igreja e vou conduzir do meu jeito. Mas eu digo para você, profeticamente, o dono da obra tapou na mão na obra. Ele tapou na mão na obra que é dele, ele tapou na mão no povo que é dele, e ele vai pôr as coisas e as pessoas no lugar. Glória a Deus. Não se assustem, igreja. Não se assustem com o que nós vamos ver acontecer. Verdade, Pai. A obra é dele, as almas são dele. Alguém chega em mim e fala, pastor, eu sou sua ovelha. Eu falo, sangue de Jesus não é poder sobre essa palavra. Eu não vou tomar posse do que não é meu. Você é do Senhor. Eu posso aceitar a comissão, a responsabilidade de dar a mão para você. E com as ferramentas que o Espírito Santo me forneceu, te ajudar a caminhar nesse caminho e vamos entrar no céu de mão dada, de mão juntas. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém, Jesus. Mas ele começa a falar então que Deus é amor. Porque tinha um outro grupo dentro da igreja, presbítero, que estava com medo. Diga assim, medo de quem? Medo de quem? Medo de quem, pastor? Medo de quem, pastor? Medo de Deus. Eu digo para você que eu já perdi as contas de quantas pessoas estão com medo de Deus.
de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De um Deus que sacrificou esse Filho, de um Deus que mandou o Espírito Santo, de um Deus que deu dons aos homens. Os homens estão com medo dele. Sabe por quê? Porque entrou um demônio chamado religião. Esse demônio começou lá no tempo da Inquisição da Igreja Católica. Eu não estou falando mal da igreja, estou falando de história. Amém? Amém. Você estudou história? Quem estudou sobre a Inquisição? Como que era a Inquisição, pastor? Ah, eu roubei, eu matei. Faz o seguinte, dá tanto que o teu terreno está garantido no céu. Quem estudou isso? Só a irmã? Vocês não foram para a escola não, irmão? Então, se você fizer isso, você vai ter o seu lugar no Céu. Olha como ele começou a plantar mentira. O Carlão, você sabe o que Jesus falou? Quando ele estava entre nós, ele disse assim: eu vou preparar morada. Aleluia. Glória a Deus. Para quem quiser. Aleluia. Ele não disse que você ia ter que comprar. Ele não disse que você ia ter que pagar preço. Ele diz: aceita o que eu sou por você, aceita o que eu fiz para você, porque a tua casa, o teu lugar, sou eu que garanto, não é você. Não é o que você faz. Só que João encontra uma igreja que interpretou isso diferente. Opa! Aleluia! Graça sobre graça. Vamos bagunçar que não vamos ser salvos do mesmo jeito. Olha o gênero humano como é. Ninguém, irmão, pode dizer que aceitou Deus, aceitou o Filho de Deus, se não tiver na sua vida as boas obras. Diga assim: não são as obras. Não é o que faço. Não é o que eu faço. Que me salva. Isso só demonstra que eu não sou mentiroso. Que de fato eu aceitei o Senhor Jesus. Estou olhando para a sua palavra. Seguindo os seus preceitos. Para que pela graça e misericórdia dele, eu adentre os portões celestiais. Não porque eu mereço. Não porque eu pago preço. Não porque eu construo igreja. Mas porque só Ele pode chamar um homem para o céu. O que eu faço? O que eu sou? O que eu testemunho? Só é a materialização da minha fé. Glória a Deus. Como que eu descubro que de fato eu estou vivendo para Jesus? Quando alguém olha e fala assim: você é crente, né? Glória a Deus. Você fala como crente, anda como crente, age como crente, vive como crente. Você vive como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então João encontra uma igreja, primeiro, que diz que ama a Deus, mas não segue a sua lei. Amém, irmãos? Amém. Por isso que Jesus disse: eu não vim abolir a lei. Sabe o que é abolir? Eliminar. Ele disse: eu vim. Quem leu a Bíblia? Eu vim cumprir a lei. Vou traduzir.
Ele está dizendo assim, você tem que seguir a lei. Eu cumpri, você não vai conseguir cumprir, mas você tem que porfiar. Sabe o que é porfiar? Se esforçar, fazer o impossível para seguir a lei, ainda que eu e você saiba que nós não vamos conseguir, porque o apóstolo Paulo disse, não há homem que não peque. Verdade. Mas diga assim, o que eu não consigo, Eu não consigo. a misericórdia do meu Senhor A misericórdia do meu Senhor faz por mim. faz por mim. Mas é o que eu não consigo, Mas eu não consigo. não o que eu não quero fazer. Não que eu não quero fazer. Eita Jesus. Glória a Deus. Você sabe o que é não conseguir, irmão? Não é você falar assim, ah, pastor, isso é muito difícil para mim. Não. Vamos lá para Levítico. Pecados da ignorância. Quem já ouviu falar? Amém. Bem, o que é pecado da ignorância? Quando você está cometendo um pecado e não... Por isso que você é ignorante, irmão. Eu garanto que todo mundo aqui é ignorante em física quântica. Eu sou um poço de ignorância em física quântica. Então, quando alguém te chamar de ignorante, você pergunta, no quê? Que eu sou mesmo. O pecado da ignorância são os pecados que nós cometemos e não temos a consciência de que estamos cometendo um pecado. Posso dar um exemplo? Essa igreja estava cometendo um pecado de ignorância, por não conhecer a palavra. E nós aqui não cometemos também pecado. Os irmãos que vieram antes de nós não falamos aqui dos irmãos católicos da Inquisição. Você sabe as bruxas que queimavam um pouco antes da Inquisição? Eram as irmãs Márcia da época. Pastor, é. Eram as irmãs de oração, as irmãs que tinham revelação. Aí os homens viam aquilo e falavam, essa mulher é bruxa. Queimava elas. Como que você sabe disso? Fala assim, vai estudar. Vai ler a Bíblia. Para não falar besteira. É melhor você abrir a Bíblia, ler o texto e fechar e dizer, o Senhor vos abençoe e te guarde, do que falar bobagem. Você sabe por quê? Porque eu e você que pega o microfone na mão para ensinar alguém, para transferir o que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo a alguém, o castigo sobre nós é 7 vezes pior do que qualquer outro pecador. Meu Deus. Mas parece, pastor José, que tem gente que não tem noção do perigo. Ou melhor, não tem temor. Posso dar um exemplo de ter temor? Você não vai se ofender com o pastor? Vai se ofender, ficou todo mundo quieto? Não. Eu disse aqui para a igreja, em nome de Jesus, pega o teu dedo e toca na menina dos olhos. A maioria não fez. Agora eu vou dizer de uma espécie que conhece Jesus e se você falar em nome de Jesus, ele faz. O demônio pode estar pulando que nem pipoca. Você fala assim, em nome de Jesus, para. Diga assim, por que ele para, pastor? Ele para, pastor. Porque ele conhece Jesus mais que eu e você. É Deus. Aleluia. Meu Jesus. Ô louco, pastor, eu não volto mais aqui. Se você não voltar mais aqui, mas você tem um encontro com Deus. Aleluia. Você fala, eu fui num lugar um dia que não me pediram envelope, não me pediram oferta, não me prometeram que eu ia ter a melhor vida do mundo, mas me prometeram um Jesus Cristo que cura, que liberta, que salva e que me leva para o céu. Glória. Porque Jesus não veio dar uma vida boa para mim e para você. Ele veio para levar a gente para o céu. Eita glória. Glória a Deus. Então sabe o que a gente tinha que ter, irmão? Pressa de ir para o céu. Aleluia. Quer ver todo mundo ficar quieto? Vamos pedir para Deus agora. Mata nós. Glória a Deus. Aleluia.
Mata eu agora, Senhor. Mata esse corpo. Eu quero estar contigo. Ele, não, eu tenho que caminhar muito ainda sobre essa terra. Aleluia. Eu tenho que pregar muito. Eu tenho que cantar muito. Irmão, eu não estou preocupado com o que eu tenho que fazer aqui, não. Eu quero falar como Paulo falou. Olha, eu estou constrangido de um lado e de outro. De um lado eu quero estar aqui para fazer o que Deus mandou eu fazer. Mas do outro lado é infinitamente melhor e é lá que eu quero estar. Olha! Oh, o Espírito Santo de Deus, aleluias! Oh, aleluias, Senhor. Eu quero ser crente, irmão. É, Deus, aleluias, aleluias. Eu quero poder andar que nem os apóstolos andaram. A qualquer momento vão me matar e eu vou encontrar o Mestre. A qualquer momento vão cortar minha cabeça e eu vou encontrar o Mestre. A qualquer momento vão me crucificar e eu vou encontrar o Mestre. A qualquer momento vão me enforcar e eu vou encontrar o Mestre. Ah, porque Ele vive! Oh, aleluia! Mas eu disse com a missionária Márcia esses dias. Eu tenho compartilhado muito com a missionária Márcia a doutrina do medo. E eu disse, irmã, você tem mais acesso à sala do trono que eu. Meu Deus. Fala pra mim, aonde é que está esse Deus que amaldiçoa os seus? Em nome de Jesus. Ela olhou assim pra mim com os olhos pequenos que ela tem. Falou, não. Deus não é Deus de maldição. Sabe esse medo que a religião te pôs? Esse medo é do demônio. Você não deve ter medo de Deus, você deve ter temor. Quanto mais temor você ter de Deus, mais você vai querer Ele. Glória a Deus. Não nada sai. Glória a Deus fiel. Irmão, eu estou numa guerra espiritual em casa, a esposa sabe. A gente ora e depois tem que acordar de noite para orar de novo. De tanto demônio em volta da casa. Querendo entrar, mas diga, por que não entra, pastor? Por que não entra, pastor? Porque está cercado. Glória, glória. Quando você tem temor, o máximo que o diabo vai conseguir é ficar ao derredor. É o máximo que ele vai conseguir, é ficar ao derredor. Porque na menina do olho de Deus, demônio nenhum toca. Glória a Deus. Ah, pastor, é por isso que às vezes o demônio me pega? Sabe por que o demônio te pega? Porque você tem medo. É Deus. Aleluia, Jesus. Mas o amor faz o quê? Lança fora. Vamos tirar a palavra amor e vamos colocar Deus, amém? Amém. Então vamos por assim, ó. Em Deus não há medo. Aleluia. Antes, o Deus perfeito lança fora, O medo. porque o medo tem consigo o castigo. E o que tem medo não é perfeito em Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, a partir de hoje, eu não vou ter mais medo de nada. Porque agora eu tenho Deus. Agora eu tenho Deus. E Ele está pondo para fora todo medo. É todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo. Pastor, eu tenho medo de ficar desempregado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que tem Deus pode até ficar desempregado, mas a farinha não vai faltar na patroa. E nem o azeite na botija. Aonde está escrito isso? Na Bíblia, que você põe debaixo do sovaco todo dia. Glória a Deus. Tinha uma viúva. Diga, viúva. Naquele tempo. Não tinha o INSS. Para ter a pensão do falecido.
E a pensão do falecido. Mas deixa eu dizer uma coisa, o falecido tinha deixado uma pensão muito maior para nós. Glória a Deus. Qual que é a herança que nós estamos deixando? É Deus. Eita glória. Deus vai se lembrar de você. Glória a Deus. Deus vai se lembrar de mim. Deus vai se lembrar de nós. Porque Ele é fiel e zela pela palavra dEle. Ele diz: a mãe pode esquecer de amamentar o seu filho, mas eu, o vosso Deus, não me esqueço de vós. Glória a Deus. Pastor, eu já ouvi tanta profecia. Eu ouço a mesma profecia faz 10 anos e não se cumpriu. Eu só vou dizer uma coisa para você: Deus não esquece. Você não entendeu, não? Deus não esquece. Glória a Deus. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. É de Deus, vai acontecer. Porque Ele zela pela palavra dEle. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero encerrar dizendo para você uma coisa só. Aleluia. Por que eu não tenho mais medo? Eu tinha 9 anos, morava em Astorga. Eu era catador de lata. 42 menos 9, quanto dá? Hã? 33? Então, há 33 anos atrás, eu catava lata em Astorga. E sabe qual era o meu medo? Ser um mendigo. Um dia eu estava catando lata. E eu vi do outro lado da rua um homem de uns 40 anos, cabeludo, barbudo, sem dente. Os pés pareciam pé de mula. Ele fuçando no lixo e eu do outro lado, fuçando no lixo. Eu olhei aquela cena, irmãos, e tive medo. Eu sentei naquele meio-fio, sem conhecer Deus como você está conhecendo. Chorei e apontei para aquele homem e disse: para o Deus que diziam que existe, não me deixa ser um mendigo. Deus, Jesus, amado. Eu não quero. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser um mendigo. Oh, meu Senhor, meu Senhor. Me dá uma casa, me dá um lugar para morar. Eu não quero andar pelas ruas comendo o resto dos outros. Meu Deus. Oh, Jesus amado. Se passaram 9 anos. Eu já namorava aquela linda mulher de olhos verdes. Comprei um terreno de quase 600 metros de esquina. Na época era máquina fotográfica com filme, pastor tá vendo. Eu dei a máquina na mão dela e falei assim: eu vou lá no meio do terreno. Eu vou lá no meio do terreno. Eu estou dizendo que Deus lança fora todo medo, amém? Aleluia. Diga: eu vou sair daqui sem medo hoje. Vou sair com Deus. Quem sai com Deus, sai sem medo. Eu fui abrir os braços no meio do terreno. Abri os braços no meio do terreno e disse para ela: vem, tira a foto. Quando ela tirou a foto, eu olhei para cima. Hoje eu sei que era a voz de Deus. Aleluia.
eu ouvi uma frase. Glória a Deus. Você nunca vai ser um mendigo. Deus fiel. Aleluia. Você não entendeu? Você nunca vai ser um mendigo. Aleluia. Os anos se passaram. Eu me tornei um empresário muito bem sucedido. Graças a Deus. Fui o segundo maior correntista do Banco do Brasil de Astor. Oh, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, aleluia. Quando Deus entra e o medo vai embora, Oh, Jeová. você chega onde você nunca imaginou chegar. Creia, Deus. Você põe a mão onde você nunca imaginou que ia pôr a mão. Você sabe por quê? Porque ele zela pela palavra dele. Glória a Deus. E ele disse assim: os meus sonhos. O teu sonho era só não ser um mendigo. Mas o meu sonho para você é te fazer um doutor, um homem grande, um homem reconhecido, um homem que tem nome. Porque os meus sonhos, meu filho, os meus sonhos, minha filha, eles são maiores que os seus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Eu sonhei em ter uma casa para não ser um mendigo, pastor. Porque eu tinha medo. Oh, Espírito Santo de Deus. Cada vez que eu estou trabalhando e chega uma correspondência e eu leio ao excelentíssimo Senhor, eu lembro de um menino que só pediu para não ser um mendigo. E Deus fez dele um doutor. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Santo Deus. Eu pedi uma casa simples. Em Astorga a gente chamava de casa de mutirão. Eu não sei aqui em Maringá como é que é. Que é aquela casa que junta todo mundo para construir. Tem um pedreiro para 200 casas. Eu pedi para Deus uma casa de multirão. Diga, mas o sonho de Deus era maior que isso. Ai. O menino que não queria ser mendigo, Deus deu uma casa num condomínio, Aleluia. num terreno de 1.500 metros, Oh, Jeová poderoso. com piscina. Glória Mas a você Deus. sabe o que eu pedi para Deus? Que eu só não queria ser um mendigo. Jeová. Senhor, aleluia, Deus. Oh, glória. Você sabe qual é o mal desse evangelho? Meu Deus, meu Deus. Desse evangelho que está contaminado? É que ele está dizendo que a gente tem que morar na melhor casa e ter o melhor carro. Mas o Evangelho de Jesus Cristo está dizendo que eu tenho que ter a Deus. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo e tem Deus, Deus vai fazer com que Ele, o próprio Deus, seja glorificado através do seu obra e através da sua vida. Glória a Deus. Diga assim, você só pediu uma casa. De multirão. Ele te deu uma casa. Você compra. 20 casas de multirão. E esse ano ele deu outra casa. O que você fez com essa casa, pastor? Quem quer saber? Amém, Jesus. Eu conto para você depois no fim. Aleluia. Eu pus a serviço dele. Amém. Glória a Deus. Eu não preciso ter 10 sapatos se eu só tenho um par de peças. É, Deus. Eu não preciso ter 10 ternos se eu só consigo pôr um por vez. Aleluia. Eu não preciso ter 10 carros se eu só consigo dirigir um. É Deus, aleluia. Eu não preciso ter 2 casas se eu só consigo morar em uma. Aonde está escrito isso? Na Bíblia.
Sacerdote, quando você tem a sua fazenda, quando você receber a segunda fazenda, não pega para você, põe a serviço do reino. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tenha o necessário para ti. E o que sobeja, põe no reino. Glória a Deus. Deus lança fora o medo. Amém. Não adianta eu dizer que sou crente, que eu tenho Deus, se o medo me paralisa. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo do Lula, tenho medo da Dilma, tenho medo da Aécio, tenho medo da economia. Olha o que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E tu não serás atingido. Sabe o que ele está dizendo? Não tenha medo, eu estou com você. Aleluia! Ah, mas foi Davi que disse isso, então eu vou para Jesus. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você sabe o que ele está dizendo? Você vai ter aflição, você vai ter luta, mas você tem eu, você está comigo, você vai vencer como eu venci. Você vai chegar onde eu cheguei. Você vai chegar na mansão que eu estou preparando para você. O que eu preciso ter? Eu preciso ter Deus. Eu não preciso de uma religião. Eu não preciso de uma igreja. Eu não preciso de um pastor. E eu já vou explicar isso. Eu preciso de Deus. Eu tendo Deus, é bom eu ter uma igreja. É bom eu ter um pastor. É bom eu ter um irmão que eu dou a mão para ele e falo: olha comigo hoje, filha, que hoje eu estou fraco. Mas a minha força não pode estar na igreja, não pode estar no pastor, não pode estar no irmão, não pode estar na irmã. A minha força tem que estar dentro de mim. O profeta Isaías falou de um espírito que viria sobre a face da terra. Ele chamou esse espírito de Emanuel, que tem duas traduções. A mais conhecida é Deus conosco, a menos conhecida é Deus dentro do vaso. É Deus dentro de você. É Deus dentro de mim. O salmista, quando entendeu isso, ele disse assim: o Senhor é a minha fortaleza. Quando ele entendeu que força era pouco, irmão, ele disse: o Senhor é a minha fortaleza. Quando ele entendeu outra coisa, ele estava com muito medo. Ele olhou assim, ele estava com medo. Ele olhou e viu os montes de Sião. E aí ele entendeu o que estava dentro dele. E ele começou a dizer assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você sabe o que o Espírito Santo está falando para nós hoje, irmão? Para nós entender que Ele está dentro da gente. E quando Ele está dentro da gente, a gente não precisa temer nada. Ele está dizendo: olha, sabe esse momento que você está com medo? Olha em volta. Você não está vendo saída? Não, mas olha para cima. O que você está vendo? Eu estou vendo o céu. Opa, eu estou vendo o céu. Os que confiam no Senhor. Você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar faça acalmar. E que eu sei o tempo certo a vitória chegar. Esse tempo é necessário te amadurecer. E depois tem novidade pra você.
Fecha as pessoas. Agora vai demorar. Fecha as pessoas. Bem melhor, mas só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, exata vida, cuido descansa, descansa, descansa em mim. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém? Abaixa o salto. Aleluia.